Deus abençoe. Está muito baixinho o seu áudio. Está me escutando? Como? Não, YouTube hoje não, Facebook. YouTube só o próximo mês, porque senão... Deus abençoe. Tudo bem, Laura? Boa noite, Ana. Tudo bem, senhor? Graças a Deus. Os que estão acompanhando pelo Facebook pode dar um retorno. Que uma pessoa. Aqui todos estão escutando bem, né, Lawane? Sim, estou escutando sim, padre. Bom, já são as 9 horas do Brasil, né? Vamos esperar um minutinho para ver se alguém mais conecta. Ana Paula, não sei se você poderia falar para minha mãe rapidinho, não sei se ela está lembrada, porque eu não tive tempo de falar com ela. Acabei de mandar para ela, padre. Ah, tá certo. Aí é o seu, ó. Aqui, ó, mas não tem sua foto. Entendeu? Padre, não sei o quê. Jenny, buenas noches, estou em Mitu. Jenny, uma pergunta. Se escuta bem o áudio? Por Facebook? Não tá não, é que aqui tá só. Por favor, os que são do Meet, por favor, que apagaram os seus microfones, por favor, porque para não... Todos os que são do Meet, por favor, apagar os microfones. Microfones apagados. Para não interferir. Graças, Jenny. Bom, então vamos iniciar essa quarta formação, né? A penúltima desse mês. Vamos primeiramente pedir ao Senhor que venha ao nosso encontro para poder assim conhecer o que Ele quer de nós, o que Ele quer mostrar a nós. Nós tão frágeis, tão às vezes desorientados em nossa vida, na nossa vocação. Deus quer mostrar-nos a sua santa vontade.
para que nós possamos simplesmente entrar nesse caminho de santidade, nesse caminho que Ele traçou primeiro por nós. Então, que o Seu Espírito nos conduza. Pedimos a nossa Mãe do Céu para que venha ao nosso encontro também, amparando com o seu amor maternal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, boa noite a todos que nos acompanham, tanto pelo Facebook, como também pelo Google Meet. Estamos na nossa quarta formação desse mês de setembro, que é sobre vida espiritual, né? Deus, como tema geral, né? Deus que atua em nós e por nós. Né? É muito importante saber que não somos qualquer coisa. Somos, antes de tudo, seres que Deus criou com amor, com bondade. E por isso Ele tem um plano de salvação para nós. Mas, além desse plano de salvação para a humanidade, Ele tem um plano para cada um de nós. A individualidade da pessoa humana é muito importante ter isso muito claro. Cada um de nós temos um caminho para chegar para o céu. Nenhum caminho é igual. Tenha muito claro isso. Nenhum caminho para ir para o céu é igual. Quer dizer, para mim é um. Por mais que existe outro sacerdote que talvez que trabalhe aqui na selva comigo, mas Deus quer guiar ele de outra maneira. Então, muito cuidado com as comparações. Sim? Podemos nós tomar como exemplo, né? Por exemplo, hoje é dia de São Padre Pio, né? Mas é difícil tomar ele como exemplo, assim, como exemplo no sentido, comparar ele comigo, né? Meu Deus, ele desde criança tinha visões, falava com o seu anjo da guarda, né? Então, aqui a única coisa que o anjo da guarda me fez foi acordar cedo, né? Tipo assim, no susto. Então para poder, assim, primeiro é isso, né? Deus tem os seus caminhos para cada um de nós. Talvez eu não estou aqui em Taraira hoje, eu estou em Itu, na capital, aqui do departamento, na Cúria, estou exatamente na Cúria, aqui numa das salas aqui da Cúria, que me emprestaram aqui hoje. Vai ter uma ordenação sacerdotal próximo domingo, e eu sou o cerimoniário do bispo, então eu tenho que estar aqui presente para organizar a cerimônia, né? Mas nós não podemos deixar de ter a formação, né? Bom, hoje vamos falar sobre temperamentos e caráter. Para alguns pode ser algo estranho, que não sabe o que significa isso, temperamento e caráter. Mas vamos tentar de maneira mais simples possível, né? Fazer todos entenderem o que significa isso de temperamento e caráter. Bom, primeiramente falar de temperamento, porque temperamento é algo fisiológico, quer dizer, está inato em nós. Faz parte de cada um de nós. Né? O caráter é aquilo que a gente vai forjar, aquilo que a gente vai construir, né? Para conquistar algo que é necessário para da vida de cada um. Entendeu? Então, quer dizer, vamos falar da parte mais natural, que é a parte fisiológica, que está inata em nós, e depois daquilo que a gente tem que construir. Em cima disso, a gente não... Entendeu? Bom, existem muitos estudos psicológicos sobre os temperamentos, né? Mas a gente acaba tendo que admitir que a maneira mais clara para falar sobre os temperamentos é aquilo que a própria psicologia tradicional, lá grega, filosofia grega, fala, né? Existem 4 temperamentos, quer dizer, 4 tipos de personalidades. Existem 4 tipos de personalidades, né? Essas 4 são sanguíneo,
melancólico, colérico e fleumático. Isso resume, né, no geral, de toda a humanidade. Nós, de alguma maneira, participamos de algum desses tipos de temperamentos. Sim, nós participamos. Vamos falar de cada um, assim, rapidamente, as suas qualidades, os seus defeitos, né? Seria muito bom que cada um buscasse, talvez, quando falasse dos temperamentos, né? Distinguir, eu sou de qual temperamento? Por mais que não é algo dogmático, entendeu? É somente para nos orientar, é muito bom saber que tipo de personalidade sou eu. Eu tenho qual personalidade? Eu sou mais fácil para uma coisa ou para outra? A partir disso eu posso construir a santidade que Deus quer para mim, verdadeiramente. E nisso também se constrói o caráter. Né? O caráter é a partir do temperamento. Bom, vamos falar sobre os temperamentos. Vamos falar, os temperamentos são 4. Sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Né? Alguns pensam, assim, rapidamente comentário. Alguns, não, isso é bobeira falar sobre isso, porque... Não é bobeira. Por quê? Porque cada um de nós temos uma personalidade, temos que saber que eu tenho tendências e eu tenho que, as coisas que são qualidades, melhorar, levar à perfeição verdadeiramente. E aquilo que em mim é defeito, eu tenho que vencer. Eu tenho que procurar o máximo possível vencer esses defeitos. Entendeu? Porque senão eu vou somente patinar e não vou sair do lugar. Eu tenho que começar a construir, né, verdadeiramente uma construção espiritual dentro de mim. Bom, o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo, ele tem as características de quê? De ser uma pessoa afável, alegre, simpática, né? É uma pessoa que normalmente é muito dado, né, às pessoas, né, gosta de socializar, né? Sensível e compassível com as desgraças do próximo, né? Dócil, submisso aos superiores, sincero, espontâneo, às vezes até inconvenientemente, né? A pessoa que gosta de estar junto com outras pessoas, de ajudar, de ver alguém tá ali varrendo, vai lá e ajuda a varrer, né? Essas características, é uma pessoa muito alegre, né? Empolgada com tudo. E normalmente é uma pessoa que, assim, qualquer coisa que vai fazer, faz com amor, rápido, assim, né? Não é que, na verdade, a palavra faz apaixonadamente, ali, aquela coisa do momento. Ele gosta de viver o momento. Também aí é o problema, né? Então, essas são as boas qualidades, né, do sanguíneo. O problema do sanguíneo é que ele vive de momento, né? Ele fica na impressão do momento. Então, existem as más qualidades, né? Os defeitos do sanguíneo. O sanguíneo, ele tem 3, especificamente, defeitos. Primeiro, superficialidade. É muito superficial. Ele está numa conversa, ele procura entender o que está acontecendo ali, mas ele não sabe profundamente o que está acontecendo. Ele só quer saber o que está acontecendo, assim, mais ou menos, né? Ele não consegue penetrar em tantas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? É inconstante. Uma das dificuldades mais grandes do sanguíneo é que ele é muito constante, né? Quer dizer, não é que ele desanima facilmente. A coisa é que ele hoje está no jeito, amanhã ele já muda para outra coisa diferente. A dificuldade de manter a vida de oração, todas essas coisas, né? E também a sensualidade, né? Ele, como vive de momento, o sanguíneo, ele é mais propício à sensualidade, aos prazeres mais, né, que tem a ver com a vida mais de pecados contra o sexto mandamento, por exemplo. Então, mas não são coisas que, ao contrário, até ajudam se ele sabe trabalhar isso, entendeu? Então, ele tem que saber exatamente as qualidades do sanguíneo, porque ele é muito alegre, né? Ele está sempre animado, empolgado. Existe também as más qualidades. Eu, por exemplo, sou sanguíneo,
entendeu? Talvez os que me conhecem sabem que eu sou muito bom, então, às vezes, eu falo gritado às vezes, né? Sou muito empolgado com as coisas, né? Então, eu gosto de socializar, então, normalmente o sanguíneo ele é muito assim, né? Agora, existe o temperamento melancólico, que é praticamente quase o contrário do sanguíneo. Então, infelizmente, tem que dizer uma coisa. Uma das qualidades próprias, ou uma das coisas próprias do melancólico é que ele é muito sensível, né? Não é que seja mal, ele é sensível. Simplesmente com tudo que acontece ao redor, ele é mais sentimental, né? Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Não existe temperamento perfeito, entendeu? Todos os temperamentos têm suas qualidades, seus defeitos. Entendeu? Não existe temperamento perfeito. Assim como o sanguíneo tem umas qualidades, né, mas os defeitos terríveis, né? Por exemplo, eu tô com o livro aqui. Todos os outros temperamentos têm citações enumeradas de santos de cada temperamento. O sanguíneo não tem nenhum santo. Por exemplo, um dos santos que a gente pode ver que é parecido com o sanguíneo é São Pedro. São Pedro fala, Jesus, eu estarei contigo até na morte. Quando a coisa apertou, ele não conhece ninguém. Eu não conheço ninguém. Quer dizer, é o sanguíneo, entendeu? Ele é inconstante. A coisa apertou, ele vai embora. Entendeu? É a dificuldade também do... Entendeu? Agora, o melancólico, ele é muito sentimental. Mas ele tem umas qualidades, assim, grandiosíssimas, né? As qualidades do sanguíneo é que ele é naturalmente inclinado à reflexão. Ele é muito inclinado à reflexão, à solidão, à quietude, à piedade, à vida interior. Então, normalmente, esses são os grandes santos meditativos, né? Os místicos, os grandes místicos da igreja, todos eram melancólicos. Né? Aí citamos a São João da Cruz, São Bernardo, São Luís Gonzaga, Santa Teresa do Menino Jesus. Todos esses eram o quê? Muito, mas muito místicos. Então, a maioria dos místicos da igreja, né, eles eram melancólicos. Então, se você tem essas qualidades que gosta mais, não gosta de ficar tanto no barulho, gosta de ficar uma vida mais recolhida, né? Claro, existe também, não é que uma pessoa insociável, né? Antissocial, mas é uma pessoa que gosta de, facilmente tem vida de oração, facilmente reza, entendeu? Então, essas qualidades, mas tem os defeitos. Aí também, os defeitos é que ele tem uma inclinação exageradamente, e não é, não estou exagerando, mas é exageradamente a inclinação que ele tem para a tristeza e a melancolia. Então, facilmente as pessoas que são melancólicas podem entrar em depressão, por exemplo. Fica muito preso ao passado, as coisas que aconteceram no passado, né? Enquanto o sanguíneo é muito presente, o melancólico é passado. Entendeu? Fica muito preso às coisas do passado, se doendo. Claro, então por isso que existe a necessidade de, né, de purificar isso. Né? Então, as qualidades sempre temos que trabalhar. Agora eu vou falar o que a gente deve fazer para ser, se você é um bom melancólico, o que você deve fazer para ser um bom melancólico. Agora passamos para o temperamento colérico. Como eu falava, existe as grandes qualidades do melancólico, é porque são grandes contemplativos, vida interior. Os coléricos já são os grandes da sociedade, né? São pessoas ativistas, né? Entendimento agudo, quer dizer, uma pessoa que tem quando sabe algo, sabe de verdade mesmo, vontade forte, né? Uma pessoa que é constante, concentrada, pensa em coisas grandes, né? Não tá preso a coisas pequenas, é uma coisa assim, são pessoas que gostam de grandes coisas, né? Aí tá os grandes fundadores da igreja, né? Aí temos São Paulo Apóstolo, São Jerônimo, São Ignacio de Loyola, São Francisco de Sales. São esses grandes santos da igreja que foram grandes líderes, grandes pessoas assim que
moviam massas, gostavam de fazer grandes coisas, né? Faziam grandes coisas para a glória de Deus. Mas existe também a dificuldade com o tal do colérico, que se chama orgulho, obstinação, prepotência. Esses são terríveis, esses são os grandes pecados dos coléricos, né? Se acha sempre melhor que todos, né? Porque sabe que fez grandes coisas, né? Então, por isso que a gente tem que ter muita dificuldade. Quem é verdadeiramente colérico, né? Tem que empenhar em fazer grandes coisas para Deus, mas tem que exercer a humildade, saber que não é Ele, que é Deus que está fazendo as coisas. E existe um temperamento fleumático. O temperamento fleumático normalmente são pessoas que são mais recolhidas em si mesmas, não são tão sociáveis. São pessoas que são parecidas com o melancólico no sentido de mais a parte social, mas ele é muito retraído. Não é de socializar, não é de falar muito. O fleumático, né, ele trabalha mais devagar, né? As coisas para ele funcionam mais devagar. Ele não é muito apressado para fazer nada, entendeu? Aqui, eu gosto de usar as coisas dos tempos, né? Por exemplo, o sanguíneo é muito presente, ele gosta da coisa do presente. Ele não está preocupado com o passado, muito com o futuro, ele está preocupado com o presente. O melancólico é muito preso no passado, nas coisas do passado, nas dores, pelo menos nas dores do passado, nas coisas que passam no passado. O colérico é muito futurista, ele gosta de planificação, planejar as coisas, né? Que as coisas sejam planejadas e que sigam um plano. O fleumático está fora do tempo, para ele não existe passado, presente e futuro, ele está preocupado com nada. Eu lembro que eu tinha um amigo, era fleumático, a gente pegava muito o pé dele, né? Ele estava preocupado com nada. Estava preocupado com nada. No seminário, meu Deus do céu, não tinha preocupação com nada. E, meu Deus, como é que consegue viver dessa maneira? Mas era o jeito dele, entendeu? Aí, ele tem uma facilidade também para raciocinar. Normalmente são pessoas muito prudentes, né? Gostam de ver as coisas, primeiro ver, pensar antes de atuar. Pensa muito antes de atuar. E temos, para espanto de todos, talvez, né, com alguns, né, que talvez não saibam, o santo exemplar fleumático é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era muito fleumático, totalmente fleumático. Inteligentíssimo era São Tomás de Aquino, sendo fleumático. Então, por isso que uma das qualidades grandes do fleumático é porque ele é muito inteligente em uma coisa específica. Ele consegue adentrar em algum assunto e saber muito desse assunto, né? Mas existe também os defeitos, né, também do fleumático, que é muito calmo, lento para tudo que faz, não tem pressa para nada. Então, nesse sentido, né, para fazer algo demora muito e também pode ser que atrapalhe também as coisas na vida comunitária, né? Às vezes as coisas em situação também familiar, né, social, ele é muito devagar. Tem muita gente que sofre com os padres, né, que são muito fleumáticos também, são muito inteligentes, mas são muito devagar para as coisas pastorais, né? Então, quer dizer, o fleumático ele é muito inteligente, mas também é muito devagar para tudo. Agora, para terminar essa parte dos temperamentos, que era muito bom que cada um pensasse, que temperamento eu sou? Né? Eu sou mais sanguíneo, quer dizer, eu sou mais explosivo, assim, rápido, feliz, alegre, né? Mas também sou muito facilmente posso mudar de querer, né? Por exemplo, de devoção. Às vezes hoje tá fácil rezando o terço, o rosário, amanhã já quer outra devoção, entendeu? Então, ou o colérico, que é a pessoa que é muito obstinada naquilo que faz e busca, né, os grandes fundadores, as grandes pessoas do centro da sociedade. Ou às vezes eu sou melancólico, né? Às vezes tudo me dói, né? Mas também tenho muita facilidade com o interior de rezar, né? Ou sou fleumático, né? Às vezes não tenho muita preocupação com tudo que está ao meu redor, estou preocupado comigo mesmo, né? Mas é muito prudente, né? Aqui, o material nos dá aqui como uma espécie de dados muito importantes para saber o tipo de temperamento ideal, né? A gente tinha que ser
o sanguíneo, a gente tinha que pedir o sanguíneo, a sua simpatia, o seu grande coração e a sua vivacidade. Né? O sanguíneo ele é muito simpático, grande coração, quer dizer, uma pessoa muito bondosa com todos, né? Pessoa muito alegre, feliz, né? Vive o momento com intensidade, se é para chorar, chora, se é para sorrir, sorri, né? Tá com todo mundo, com todos, né? Se é, agora, o melancólico ele é muito profundo e delicado nos seus sentimentos, né? Muito profundo na oração, profundo na devoção, né? Nos seus sentimentos também, para com tudo. Do colérico a gente tinha que buscar a sua atividade inagotável, quer dizer, ele é muito ativista, né? Busca verdadeiramente trabalhar, né? Em uma pessoa que ali está não se cansa. E do fleumático, o domínio de si, a sua prudência e a sua perseverança. São pessoas que normalmente são muito perseverantes, né? Pessoas que verdadeiramente, né, ali continuam e trabalham. Agora, eu já falei dos temperamentos, que é muito bom que cada um pudesse examinar, né? Qual temperamento eu sou? Né? Qual tendência eu tenho? Eu venho falar outra vez. Essa aula fica no Facebook, né, por um mês, lá na minha página. Mas também eu vou começar também a colocar no YouTube para que depois aqueles que querem ver outra vez a aula para tirar alguma dúvida, entendeu? E aqueles que têm alguma dúvida também pode escrever também por Facebook, fazendo alguma pergunta que depois eu vou respondendo, né, essas perguntas depois se é necessário. Agora, a formação do caráter. Temos só 5 minutos, mas vamos tentar aqui colocar, né, organizar bem o que sobre o caráter. O que é o caráter? É aquilo que eu busco ser. Né? Eu sei que eu tenho, às vezes, tendência a ser melancólico, por exemplo, a ter uma facilidade com a tristeza, com a melancolia, com o desânimo, né? Às vezes com coisas mais depressivas. Então eu tenho que vencer isso. Como posso vencer? Eu tenho que conhecer a mim mesmo. Então, são 3 coisas que é necessário para uma pessoa formar o caráter. Primeiro, conhecer a si mesmo. Por isso, saber quais são as minhas tendências. Como eu posso saber quais são as minhas tendências? Pelas confissões. Né? Então, é muito necessário. Quais são as minhas tendências? Aonde que eu caio mais? E quais são as minhas qualidades? Quer dizer, quais são verdadeiramente as coisas que eu sou bom, mas eu tenho que buscar conhecer. E verdadeiramente, né, colocar em prática isso. Segundo, ter um plano de vida. Entendeu? Às vezes eu posso, por exemplo, eu sou sanguíneo, eu sou muito desorganizado com meus horários. Entendeu? Eu sou um desordem com meus horários. Meu Deus, é um defeito meu, infelizmente. Por isso, eu sigo à risca meus horários até para comer. Deu meio-dia, eu tenho que estar com o meu prato na mão, porque senão minha cabeça começa a desorientar. Por quê? Porque eu tenho um plano de vida e eu tenho que seguir esse plano de vida assim, assim, assim. Porque senão eu sei que vai desorientar a minha vida de oração, minha paróquia e todas essas coisas. Então, muito importante ter um plano de vida, entendeu? Horários específicos para rezar, para fazer exercício, para ir na missa. Tem que ter. Não fica pensando, eu rezo qualquer horário. Não. Tem que ter horário sim, entendeu? E é muito importante apoios exteriores. Aí também está o pequeno detalhe. São 3 coisas muito necessárias para ter esses apoios exteriores que nos vão ajudar muito, 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 muito. Primeiro, diretor espiritual. Nós não preocupamos muito com a nossa vida espiritual. A gente não preocupa, a gente pensa que na missa confessar já é o suficiente para a vida cristã. Se a gente quer verdadeiramente pro céu, a gente tem que... Se a gente quer ser santo, a gente tem que crescer. E o diretor espiritual nos ajuda. Claro que direção espiritual tem também que escolher quem nos dirige, né? Claro, né? Mas é muito importante. Segundo,
Amizades santas. Pelo amor de Deus, elimina da sua vida essas pessoas que te levam ao pecado. Elimina da sua vida essas pessoas que verdadeiramente não te ajudam a ser santo. Elimina da sua vida essas pessoas que não te ajudam a ir pro céu. Entendeu? Elimina. E quando eu falo agora também eliminar, agora eu falo não somente as amizades físicas, as amizades também, hoje digitais, né? Não é só olhar no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Quem são as pessoas que estão agregadas ali? Que são, entre aspas, amigos. São pessoas que verdadeiramente podem me ajudar ou não? Como pessoa humana. Entendeu? Eu tenho que ver, tenho que estar muito ciente disso. E outra coisa, leituras espirituais. O tal do católico, do cristão atual, é uma preguiça para ler. Não sabe nem o catecismo, não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. Não sabe nada. Pergunta hoje é tal livro, está no Antigo e no Novo Testamento, não sabe dizer. Quer dizer, nós temos que começar a ter mais facilidade com leitura. Temos que ler mais. Ler livros. Sim? Então, eu sei que já está finalizando o nosso horário. A aula passada, essa aula terminou muito rápido, né, parece? Mas a intenção é que nós possamos ter esses pequenos momentos, né, de conhecimento mais que é necessário para ser santo. Entendeu? Então, eu pediria a todos para que pudessem, talvez, ver o filme, se podem, né? A vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Então é muito importante a vida dela, porque ela, que era uma pessoa muito melancólica, né, tinha facilidade com melancolia, com essa tristeza interior, ela conseguiu verdadeiramente lutar contra isso e forjar um caráter superior. Então, muito importante. Essa é a tarefa dessa semana, para que aqueles que possam ver o filme de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim? Próxima aula, vamos falar, que é a nossa última aula desse mês de setembro, sobre virtudes e dons do Espírito Santo. Sim? Aí vamos concluir verdadeiramente, aí vamos entender tudo verdadeiramente o que a gente falou em todo esse tempo. Eu espero que consiga ter tempo para isso. Entendeu? Bom, uma boa noite a todos, muito obrigado. Passamos um minuto, mas aí vamos fazer o que Deus nos pede, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma feliz noite para todo mundo.